Antes de prosseguirmos com a nossa aula de hoje, vamos ver o trabalho de casa que eu passei-vos. Era sobre frase simples e frase complexa. Vocês tinham que dar a definição, colocar um exemplo para cada um. Então, o que é isto de frase simples? Frase simples é aquela que é constituída por uma única oração. Vamos lá ver um exemplo. A Maria escreveu uma adivinha. Temos aqui o nosso verbo escreveu. Quer dizer que a frase simples tem apenas um único verbo. A frase complexa é aquela que é constituída por duas ou mais orações. Vamos lá ver um exemplo. A Maria escreveu uma adivinha e a Joana leu um conto. Eu espero que vocês tenham feito lá em casa a definição e também com exemplos. Não esquecendo que vamos retomar isto. Muito bem. Na nossa aula de hoje, como vocês estão a ver, a minha mesa está recheada de alguns livros, não é? Aqui eu tenho O Velho, o Rapaz e o Burro, a história de Blimund, já devem conhecer, Orelhas aprende a lição, temos também outro, O Flautista e também Os Três Porquinhos. Vamos ver lá o sumário. Porque é que a professora trouxe os livros? Não é? A mesa está recheada. Eu espero que vocês lá em casa também andam a ler um pouquinho, porque eu gosto dos meus alunos que leiam. Vamos lá ver o sumário, o conto tradicional e as características. É isto mesmo. Como vocês viram, na mesa nós temos alguns livros que são contos tradicionais. Nós vamos falar sobre contos tradicionais. Na aula passada, nós vimos a vertente lúdica. Eu mencionei que o conto faz parte da vertente lúdica, é um género narrativo que vai sendo transmitido de geração em geração. Vocês podem encontrar um conto com uma finalidade, não é? Então, com uma intenção. Por isso, eu trouxe hoje como o conto tradicional. E vamos ver as características. Mas antes disso, vamos ver a definição, o conto. Contextualizar primeiro. Antigamente, as pessoas nos seus serões contavam histórias irreais ou verídicas, pois não tinham outra diversão. Geralmente, essas histórias eram contadas à lareira, à luz do candeeiro. Era um momento de divertirem-se, as pessoas não tinham nada para fazer, então era um momento para eles divertirem-se durante a noite. Por isso que, antigamente, as pessoas reuniam-se na comunidade para ouvirem histórias. Tinha sempre uma contadeira de histórias. O conto popular teve origem não nas camadas mais cultas da sociedade, mas sim no povo. Talvez venha daí o fato de não ser escrito, pois as pessoas geralmente não sabiam ler. As pessoas mais velhas são os agentes da transmissão do conto. Assim, o conto vai de geração em geração e muitas vezes é alterado, pois quem conta um conto acrescenta um ponto. Vocês já devem ter ouvido falar desse provérbio. Quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. Já devem ter ouvido a história do Chapeuzinho Vermelho, Tilope, Tiganga, Os Três Cabritinhos, não é? Com Tiganga e também outros que vocês já devem ter ouvido lá em casa, contados mais para as pessoas mais velhas. Então, vão acrescentando sempre alguma coisa. Ouvimos a história de uma pessoa, a outra vai contar da sua maneira. É por isso que é transmissão oral. Está bem? Vamos lá ver o conto, a definição. O conto é uma narrativa curta, por outro lado, é tudo ligado à tradição, costume ou hábito de um povo. Refere-se à narrativa cuja autoria é geralmente desconhecida. Não se sabe quem é que criou, ok? Que é transmitida de geração em geração por via oral. Essas histórias
anónimas geralmente, têm sempre outras versões. Ou seja, nós ouvimos de alguém e o outro, com o tempo, por isso que se diz, vai passando de geração em geração, o outro vai contar de outra maneira. Vamos lá ver agora características do conto popular. É uma narrativa curta de um autor anónimo, não se sabe quem. É pequena, mas também não sabemos quem é o autor. O narrador geralmente é não participante, porque está-se a contar a história do outro. As personagens planas e pouco caracterizadas, porque aparece sempre no conto as personagens, por exemplo, princesa, o príncipe, a fada, a velha, ok? Então, aqui as personagens não têm também outra característica dentro do conto. O espaço é indefinido, o tempo indeterminado, o conteúdo ficcional, simbólico e intemporal. Linguagem é popular e familiar, com marcas da oralidade. Se é transmitido através da oralidade, então aqui nós temos a linguagem mais simples e também mais simples e familiar. A presença do maravilhoso. Aparece dragões, fadas, feiticeiras, bruxas e por aí fora. Sempre no conto nós temos a função moralizadora e lúdica. Vamos encontrar sempre no final moral da história. É lúdica porque nós ouvimos, nós vamos divertindo, mas também estamos aprendendo. Porque as pessoas têm sempre essa intenção de ensinar, de levar a aprendizagem para os outros. Em relação à estrutura do conto tradicional, temos a estrutura do conto ali. Primeira fase, temos a situação inicial, também podemos dizer introdução, que é a apresentação do herói, a heroína da história e do seu contexto familiar. A segunda fase, nós temos o desenvolvimento, é o aparecimento do elemento que vai perturbar o seu mundo. O herói vê-se obrigado a deixar o seu lar para poder enfrentar diferentes obstáculos, peripécias do herói. Aqui aparece aquele momento mais perturbador dentro da história. Depois nós temos a terceira fase, que é a conclusão ou reposição da ordem, mas também podem dizer desenlace, não é? O desfecho. O herói conquista a sua felicidade, sendo recompensado através da conquista e da sua felicidade e do seu amor. No desfecho, nós temos sempre a conquista da sua felicidade, muito bem, e também sendo recompensado a conquista da felicidade. Sendo assim, eu trouxe um texto, A Princesa e a Ervilha. Vamos lá ler agora o texto. Depois de eu ter passado as informações, vamos ler o texto. Era uma vez um príncipe que viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa ideal para se casar. Tinha de ser linda e de sangue azul, uma verdadeira princesa. Mas depois de muitos meses a viajar de país em país, o príncipe voltou para o seu reino, muito triste e abatido, pois não tinha conseguido encontrar a princesa que se tornaria sua mulher. Numa noite fria e escura de inverno, quando o príncipe já pensava ser impossível casar com uma princesa, houve uma terrível tempestade. No meio da tempestade, alguém bateu a porta do castelo. O velho rei, intrigado, foi abrir a porta. Qual não foi a sua surpresa ao ver uma bela menina completamente molhada da cabeça aos pés. A menina disse: "Poderei passar a noite aqui no seu castelo, senhor? Fui surpreendida pela tempestade enquanto viajava já de volta para o meu reino. Estou com fome e frio e não tenho onde ficar." Enquanto a princesa se secava e mudava de roupa,
o rei informou a rainha daquela visita inesperada. A rainha pôs-se a pensar e, com um sorriso matreiro, disse: "Vamos já descobrir se trata de uma verdadeira princesa ou não." A rainha subiu ao quarto de hóspedes onde ia ficar a princesa e, sem ninguém ver, tirou a roupa de cama e colocou por baixo do colchão uma ervilha. De seguida, colocou por cima da cama mais 20 colchões e edredões e, finalmente, a roupa de cama. Na manhã seguinte, a princesa desceu para tomar o pequeno almoço. A princesa saudou os reis e sentou-se. Então a rainha perguntou: "Como passou a noite, princesa?" A princesa respondeu: "Oh, a verdade é que não consegui dormir nada naquela cama tão incômoda. Senti qualquer coisa no colchão que me incomodou toda a noite e deixou o meu corpo todo dorido." A rainha levantou-se e disse a todos: "Só uma verdadeira princesa com uma pele tão sensível e delicada é capaz de sentir o incômodo de uma ervilha através de 20 colchões e edredões." Ao fim de alguns dias, o príncipe casou com a princesa, com a certeza de ter encontrado finalmente uma princesa verdadeira que há tanto tempo procurava. A partir daquele dia, a ervilha passou a fazer parte das joias da coroa para que todos se lembrassem da história da princesa. Depois de termos lido o texto, eu espero que tenham gostado da leitura e também do texto. Vamos agora passar para a interpretação. A primeira questão: identifica o conflito referenciado no texto. A segunda: como fizeram para saber que a moça era uma princesa verdadeira? A terceira: verifica no texto algumas características que foram mencionadas. Vou dar um tempinho para vocês resolverem lá em casa. Depois de terem lido o texto, conseguiram resolver as questões? Vamos lá ver. A primeira: identifica o conflito referenciado no texto. Qual é a resposta? Vamos ver. O príncipe andava à procura de uma princesa verdadeira. Conseguiram chegar lá? Então vamos lá para a segunda. Como fizeram para saber que a moça era uma princesa verdadeira? A rainha colocou uma ervilha por baixo do colchão, depois por cima da cama mais 20 colchões e edredões. Exatamente, conseguiram. Fácil. A terceira: verifica no texto algumas características que foram mencionadas. Temos espaço indefinido, era uma vez, o narrador é não participante. Se vocês repararem no texto, conseguiram ver que este narrador é não participante. Conta a história do outro. Vamos encontrar verbos, viram que está tudo sublinhado, verbos na terceira pessoa. É a história do outro, então o narrador é não participante. Também temos um final feliz. O príncipe casou com a princesa, com a certeza de ter encontrado finalmente uma princesa verdadeira. É isto. Muito bem, vocês conseguiram resolver as questões e também deram as respostas corretas. Acredito que sim, porque é muito fácil.
Depois disto, de termos interpretado o texto, vamos passar agora para um exercício que está relacionado com o conto. Vamos para o nosso segundo exercício. Preencham os espaços em branco tendo em conta as características do conto tradicional. O conto popular, vírgula, quanto à extensão, é uma narrativa. Temos aqui o espaço em branco, ponto. Tem um número reduzido de espaço, vírgula, que não tem o espaço, ponto. O conto cumpre assim a sua função, espaço, ponto. No que respeita à sua estrutura, vírgula, é constituído por espaço, partes, dois pontos, espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço, ponto. A ação passa-se num espaço. Temos aqui o espaço em branco e num espaço em branco indeterminado. Este tipo de texto tem origem num espaço e era contado de espaço em espaço, vírgula, por isso a sua autoria é espaço, ponto. A linguagem utilizada é espaço, vírgula, de nível, espaço, e com muitas repetições, vírgula, e tem sempre um final, espaço, ponto. Vocês vão preencher os espaços em branco. Eu vou deixar-vos lá em casa para tentarem fazer e resolver esse exercício. Conseguiram? Vamos ver. Muito simples. Depois da minha aula, termos visto as características, vocês devem ter feito lá em casa. Vamos lá ver. O conto popular, quanto à extensão, é uma narrativa simples. Muito bem. Tem um número reduzido de personagem, que não tem nomes. O conto cumpre assim a sua função moralizante. No que respeita à sua estrutura, é constituído por 3 partes: fase inicial ou introdução, desenvolvimento, desenlace ou conclusão. A ação passa-se num espaço indefinido e num tempo indeterminado. Este tipo de texto tem origem no povo e era contado de geração em geração. Por isso, a sua autoria é anónima. A linguagem utilizada é simples, de nível popular e com muitas repetições. E tem sempre um final feliz. Como vocês verificaram, aqui temos as características do conto tradicional. Eu espero que vocês conseguiram resolver o exercício facilmente. Não posso sair daqui sem deixar-vos um trabalho de casa, que está tudo relacionado com o que nós vimos hoje. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão produzir e lá em casa, com a ajuda dos vossos pais, mas eu quero também que vocês sejam originais, criativos, façam lá esse pequeno texto
e enviam para os vossos professores. Recorda os teus anos da infância e redige um texto em que des conta da importância que as histórias infantis tiveram para a tua formação. Vocês têm aqui o TPC, enviam para os vossos professores, eu fico à espera dos meus. Depois do TPC, vamos fazer a síntese da aula. O que é que nós vimos hoje? Vimos o conto tradicional, a origem, vimos que tem origem no povo, também vimos que é literatura que é transmitida através da oralidade, que é passada de geração em geração, não é? E também vimos que o conto é anónimo, certo? E vimos as características do conto, outras características do conto que foram mencionadas aqui. Também nós vimos um texto, A Princesa e a Ervilha. Fizemos a interpretação do texto e, de seguida, vimos um exercício relacionado com as características do conto tradicional. Foi um prazer estar aqui convosco no programa Aprender e Estudar em Casa. Nos vemos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa.